Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bom, antes da gente ir para a palavra, como vocês viram eu falar aí da Joyce, que vai ajudar a gente aqui, eu estou montando uma estrutura, desde o site que eu falei para vocês, o aplicativo para vocês baixarem no celular, lá vai ser mais fácil para você fazer pedido de oração também, não vai precisar estar acessando o link. Enfim, toda essa estrutura, tá? Então isso demanda um custo, mas a Irmandade tem entendido, tem compreendido o nosso trabalho. Eu quero, antes de mais nada, pedir autorização de vocês, dizer que está tudo ok, se a gente pode seguir com esse projeto. Porque não, irmão, não precisa fazer nada. Aí a gente vê outra maneira de fazer. Só que eu não tenho o menor interesse de ficar aqui e não avançar. Não avançar para o reino. Não para nenhuma parte financeira, mas para o reino de Deus. Alcançar vidas, falar com as pessoas, ver o povo feliz, dar glória a Deus, mandar palavra, ouvir esses testemunhos como nós ouvimos. Vocês entendem? As pessoas também precisam interagir, precisam se expressar. Então, quero pedir a contribuição de vocês, como a gente sempre faz, conforme Deus põe no coração. Tem tanto canal aí que pede contribuição para falar mal dos outros, para pagar processo. Tem gente que fala mal da gente, pede contribuição para pagar processo. Mas nem se vocês derem todo o dinheiro do mundo. A conta está tão alta que não vai dar conta de pagar. Mas vamos junto falar das coisas de Deus, vamos junto falar do amor de Deus. E eu preciso da colaboração da Irmandade, o que Deus preparar no coração de cada um, tá bom? Os 2 Pix é contato@horadabenção.com.br e o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Se for fazer depósito na lotérica ou direto na boca do caixa ou no caixa eletrônico, Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Tá tudo aqui, e também aqui no rodapé, ó, fica passando direto aí esses dados durante o culto inteiro para vocês tomarem nota. O que Deus preparar vai ser bem-vindo. Hoje é dia 5, dia de acertar a edição dos vídeos. Eu tenho até amanhã, sexta-feira, para pagar, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá bom? Vamos agradecer a Deus? Senhor, te damos graça pelas ofertas, pelo fruto do amor, do trabalho, do carinho do teu povo. Retribui, abençoa, prospera e que nunca falte na vida da tua igreja e que nós consigamos avançar nesse projeto. Por mais que muitos não queiram, nós queremos, Deus quer e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, queridos. Deixa eu ver se eu silenciei o celular, porque agora mesmo ele estava. Peraí, pronto. Vamos ler a palavra de Deus, está aparecendo aqui, né? Na Epístola do Apóstolo São Paulo ao povo de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 4, deixa eu ver se eu coloquei certo. Coloquei. Capítulo 4, no versículo 10. Vamos ler aqui conforme Deus trouxer nos nossos corações. Tá bom? Acompanhe a leitura aí e vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a padecer abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém, Jesus.
Senhor, traz a inspiração da pregação da tua palavra e que ela alcance muitas vidas e que o teu nome possa sempre ser glorificado por nós e pela tua amada igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu deixar isso aqui ajustadinho, porque senão eu tenho tique. Aí. Essa carta que o apóstolo São Paulo escreveu ao povo de Filipos, aos filipenses, ela tem uma particularidade, dentre tantas, mas uma também em especial. Primeiro, ele estava falando com o povo que quando ele partiu, quando ele abriu mão de tudo pelo Evangelho, foi esse povo que falou: Paulo, estamos com você. Foi esse povo que falou: Paulo, vai que nós vamos te dar cobertura aqui em todos os sentidos. Em oração, evidentemente, mas de provimento financeiro. Ele mesmo falou aqui. Nós vamos chegar lá. Era um povo pacífico. E era um povo de bom coração. É daqui que veio João Marcos, que era neto de Loide, salvo engano, e tantas outras ali desse povo de Filipos. Então ele teve um relacionamento muito especial com esse povo, porque ainda que distante, eles se faziam presente, assim como vocês têm feito aqui. Ainda que distantes fisicamente, vocês têm se feito presentes em oração, juntos, como vocês estão fazendo nesse momento aqui, participando da live, enfim. E ele dependia, nessa ocasião, dessa ajuda, dependia dessa cobertura, desse respaldo. Entretanto, nesse momento aqui, ele estava preso numa masmorra romana, ele estava preso em Roma. Então ele agradece tudo que recebeu, ele fica extremamente lisonjeado, ele mesmo diz: olha, muito obrigado por tudo que vocês... Deixa eu ver se eu consigo desligar isso aqui, irmão, tá um frio danado, consegui. Tudo que vocês me têm feito, pelo que vocês têm me dado, eu tenho sido abençoado, tenho sido suprido. Você viu, ele falou: tenho em abundância, não me falta nada. Entretanto, ele ainda diz: mas eu estou instruído, eu já aprendi a ter fartura, já aprendi a passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dizendo, independente da situação que eu esteja passando, eu posso tudo no Senhor, eu posso tudo no nosso Deus, porque Ele me supre de tudo aquilo que eu preciso. E é claro, usando-se de vocês, Ele tem preparado tudo o que eu tenho de necessidade. Irmão, irmã, hoje o Senhor está enviando essa palavra para dizer a todos nós que você não seja refém de situação, de tempo, de condição, de pessoas, que você seja dependente única e exclusivamente de Deus. E tudo que você precisar vem do Senhor para a nossa vida. Alguns falam: não foi Deus que curou, foi o remédio. E quem deu inspiração aos médicos para dar o remédio, para fazer o tratamento, enfim. Ah, não foi Deus que curou, foi o hospital que fez o transplante. Que jeito que sem inspiração de Deus vai tirar um fígado de uma pessoa por no outro, o coração de um por no outro, o rim de um por no outro. Tudo começa e termina nas mãos de Deus. Tudo encerra debaixo das mãos do Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é Deus, irmão. Então a primeira coisa que você precisa entender: nada na tua vida acontece sem que seja a permissão absoluta, sumária de Deus. Sem que o Senhor tome conta da tua vida, sem que o Senhor permita não cair uma folha de uma árvore, sem que o Espírito Santo não esteja na direção disso. Então essa situação que você está passando, por difícil que te pareça, por árdua que te pareça, ela é permissão de Deus na tua vida. Ela vem de Deus para você. E por mais que você não acredite, por mais que você não queira, por mais que você esbraveje, é o tempo de Deus que vai curar essas feridas. É o tempo de Deus que vai fazer essa porta abrir. É o tempo de Deus que vai dar vitória na tua mão. Creia você ou não, goste você ou não, aceite você ou não.
É a mão de Deus, é o tempo de Deus que prevalece na sua vida. Porque não tem motivo de nós orarmos a oração do Pai Nosso e dizermos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se isso não for sincero. Ou, Senhor, seja feita a tua vontade depois da minha. Paulo não estava num empreendimento material, não estava numa missão material, não estava buscando seus interesses, ele estava buscando o reino. E sabe o que ele ganhou? Prisão, açoite e morreu decapitado. Então, às vezes, a gente cria muita expectativa, espera muito confete, e servir a Deus não é basicamente isso. É uma alegria, é uma felicidade, é contentamento, é regozijo, mas tem os seus percalços. Tem os seus momentos de dificuldade. E se você não compreender isso, dificilmente você vai ser feliz na presença de Deus, como crente, como servo de Deus, como cristão de um modo geral. Bendito seja o nome do Senhor. Aí então, irmãos, ele avança na carta, agradece, disse, desde o começo vocês estão comigo. Mas aí ele deixa um exemplo para esse povo. Olha, os irmãos que estão aí mandando saudação, agradecendo, sauda a todos. Aí ele diz, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Os irmãos que estão comigo. Bom, certamente eles pensaram, ele está falando dos presos que estão junto dele. Entendi. Especialmente os que são da casa de César. Opa, da casa de César? O que isso queria dizer? A guarda romana, irmãos. Porque a prisão, a masmorra era embaixo do palácio. Então, de dentro da prisão, Paulo estava evangelizando os guardas. Paulo estava evangelizando a guarda romana. E eles já estavam mandando saudação para o povo das outras igrejas. Irmãos, essa capacidade de, do meio da calamidade, de no meio da adversidade, suscitar alguma coisa. É aquela história de um limão faz uma limonada. É isso que Deus quer pôr no teu coração. Para que você não se mostre fraco, para que você não se mostre frágil, mas no momento que for necessário, você se torna um gigante, vence, avança, enfim, consegue transpor as barreiras por mais intransponíveis que elas sejam. E o apóstolo São Paulo, na atribuição do cumprimento da sua missão, de dentro da masmorra, onde ele viria a ser morto, ele continuava falando de Cristo. E eu não estou falando só no âmbito espiritual, eu não estou falando só no âmbito, na história, no sentido de pregar a palavra, eu estou falando em tudo na tua vida. Perdeu o emprego, arruma outro. O carro quebrou, conserta, compra outro. Um amor foi embora da tua vida, outro virá. Você tem que ser autossuficiente no sentido de dizer, eu dependo de Deus, amo todos os que estão à minha volta. Amo. Mas se saírem do meu caminho, saíram. Eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, mas se saíram, isso aconteceu recentemente comigo. A gente chora, sente saudade, às vezes não entende, mas segue adiante. E assim Deus quer fazer com você. Eu quero fazer de você um baluarte, quero fazer de você uma coluna, quero fazer de você uma torre forte, te diz o Senhor. Porque o diabo vai pensar 2 vezes antes de cruzar o teu caminho. Porque ele vai saber que você recebeu fé e que você treinou. Lembra a história de praticar a fé? Você exercitou a fé no teu coração. Ele sabe que você já não está mais deslumbrado com a fé, dizendo, eu vivo no mundo, no país das maravilhas, onde nada de ruim acontece. Não, eu sei que eu vou perder, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou chorar às vezes, eu sei que alguém vai me bater, eu sei que eu vou judiar de alguém também porque eu erro, porque eu falho, porque eu deixo de fazer o que era para fazer, eu faço o que não era para fazer. Então o inimigo, ele vai perdendo entrada, vai diminuindo as brechas por onde ele pode entrar. O diabo não abre porta, mas se tiver aberto, ele vai passar. E hoje o Senhor está te untando como a arquinha de Moisés. O Senhor está te betumando para que não entre nada, para que a tua arca não afunde e para que você não se sinta refém de ninguém. Em nome de Jesus Cristo, dá o teu melhor glória aí na live e tenha certeza Deus está te blindando com as armaduras celestiais. E aquele que te aprisionava, seja o sentimento, seja, se esse homem sair da minha vida eu morro, irmã. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e você vai morrer por causa de um homem, de uma mulher. Se esse amigo me deixar, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se esse amigo Jesus se deixar, que você não sabe o que vai ser da sua vida.
Ah, se eu perder esse emprego, eu vou morrer de fome. Irmão, como que você pode se deixar dominar dessa maneira? Esse homem, veja bem, irmão, uma coisa é a gente ser pobre, que nem a gente é, né? Como eu sempre brinco, falei no áudio hoje de manhã, vende o almoço para comer a janta, né? Tá catando cavaco. E as Casas Bahia ligando, e aquela luta, uma coisa é ter essa vida. Aí você ganha um dinheirinho. Aí dali a pouco dá um ciricutico, perde de novo. Oh, ruim por ruim, todo jeito que tava. Agora, quando nasce no berço de ouro, sempre teve tudo. E depois perde, sofre. O apóstolo São Paulo era assim, mano, era doutor na lei. Mas ele não perdeu num negócio, ele não perdeu num jogo. Ele abriu mão, ele falou, eu não quero mais, eu não preciso mais disso. Eu achei outra coisa que me completa mais, a graça de Deus. Então, o trabalho que foi feito na vida de Paulo, na mente de Paulo, foi extraordinário. E ele concebeu tudo isso. Ele falou, não, dinheiro é bom, eu sou doutor, eu mando, eu prendo, eu mato. Mas agora eu achei outra coisa que me fez ser completo. E os irmãos não pensem que quando ele foi curado lá por Ananias, de quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, que ele saiu dali e já saiu pregando, ele ficou 7 anos na Arábia lá, aprendendo, sofrendo, passando apuro, entendendo, compreendendo todo o reino de Deus em todas as suas formas possíveis. E o Senhor quer que você seja autossuficiente na tua fé. Ah, se o pastor Rodrigo não vier trazer a palavra essa noite, eu não sei como vai ser. Para! Ah, se o irmão João não orar pela minha filha... Para! Tá tudo errado na tua cabeça. Você está entendendo o reino totalmente errado. Você está se aprisionando. Você está se permitindo aprisionar. Por que que a igreja é o negócio mais lucrativo que existe, principalmente na nossa nação? Quanto menos cultura o povo, mais manipulável ele é. Por que encheram você de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê? Pra você calar a boca. Você pega lá uns R$100, vai lá e volta, me elege de novo e tá tudo certo. Dentadura, chinela havaiana, um tanque de gasolina. Você tem tudo em Cristo. Óbvio que nós estamos aqui, que é legal, que a gente fica super feliz de estar junto, de estar glorificando a Deus, de estar falando das coisas. Eu particularmente, estou super feliz. Eu sei que vocês também estão. Mas, irmão Rodrigo morreu. E aí? Ah, o pastor da tua igreja morreu. Pecou, foi embora, desistiu. As pessoas podem mudar. Essa era a concepção do apóstolo São Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu amo você, irmão Rodrigo. Eu amo você, irmã Esther. Eu amo você, irmã Joana. Eu amo você, irmã Márcia, irmão Roberto. Mas eu sou dependente de Cristo. Esposa, marido, você é a luz da minha vida. Mas se você queimar no golpe e falar que vai embora, eu vou sentir muito. Mas vou ser obrigado a continuar. Eu não quero. Deus também não quer. Mas se você quer... Entende, irmão? Mulheres, principalmente as irmãs, reféns de homem, reféns de... Ô, irmã, vocês têm filho. Vocês geram a vida. A ciência diz que vocês são mais inteligentes, pelo menos vocês têm mais neurônios. Se vocês usam, eu não sei. Porque uma mulher, quando usa a inteligência, você pode sair de baixo porque o bicho vai pegar. Se ela falar, vou fazer, ela faz. Poxa vida, você, irmão, Deus te deu mais músculos, Deus te deu mais força, Deus te deu um sangue mais quente para você fazer as coisas mais difíceis. E você tá aí. Ah, se o pastor não falar... Ah, não sei, vou ver o que o pastor fala. Ô, meu, sacode. Se mexe, cara. Você vai ficar amarrado na aba dos outros? Onde você viu na palavra de Deus algum homem que dependeu de outro homem? Nem Davi, que era amicíssimo de Jonatas, dependia dele. Ele nunca foi pedir nada para Jonatas. Jonatas que foi oferecer sua ajuda a Davi. Quando ele foi lutar com o gigante, ele não foi lá, passou na rua e falou, vamos lá, vamos pegar o gigante. Juntou as coisas dele e falou, peraí que eu vou dar um jeito nesse infeliz, nesse filisteu. E hoje o Senhor quer trazer essa coragem a nós. Sabe por quê? É muito fácil
ter uma igreja dependente. Vai onde eu vou, faz o que eu falo, vende, dá R$1.000 aí, arranca seu dinheiro, faz isso aqui, faz essa campanha, dá 7 pulinhos para São Longuinho, que vai aparecer. Desculpa, isso não é fé, isso é burrice, é alienação. E Deus fica triste, fica super chateado, porque ele fala, olha aí, eu dei tudo para eles, eu dei a capacidade de falar, eu dei a capacidade de se comunicar, eu dei a capacidade de criar. Eu vi esses dias, achei, sim, extremamente bacana. Eu sou muito fã do já falecido Ariano Suassuna. Fez aquele filme O Alto da Compadecida. Se vocês não assistiram, assistam. É muito legal. Se eu assistir 30 vezes, eu dou risada 30 vezes. E ele estava num simpósio, num congresso, ele já é falecido, foi imortal da Academia Brasileira de Letras. E ele fez uma comparação, e ele mesmo sendo um sertanejo e também um estudioso, ele nunca abriu mão da sua fé. Isso, eu quero fazer esse parênteses, essa comparação, para que vocês entendam o quanto você é especial. Ele vai falando no simpósio, fala, olha gente, se eu acredito na ciência, respeito muito, mas vocês dizer para mim que um homem saiu do macaco, não. Ele fala, ele é muito engraçado, procurem Ariano Suassuna falando do pregador de roupa. Procurem no YouTube. Amanhã eu ponho no culto para vocês. Não. Isso ninguém vai me convencer. Sabe por quê? Ele vai e pega um pregador de roupa. Ele fala, olha isso aqui. 2 pedacinhos de madeira, com um araminho engenhosamente colocado. Você aperta, ele abre, você solta, ele fecha. E você pega ele e prende a roupa. Que macaco vai fazer isso aqui? Não, o homem vem de Deus, foi Deus que criou tal. Então, irmão, você não é qualquer um. Depois eu vou pôr o vídeo para vocês. Você não é qualquer um, você não é um Zé qualquer que está aí largado no mundo. Você é especial. E você tem qualidades especiais. Hoje Deus vem fazer uma cosquinha no você e falar, acorda, companheiro. Minha irmã, acorda. Para de implorar sentimento. Para de ficar miserando afeto. Ai, pelo amor de Deus, me ama. Dá licença. O apóstolo São Paulo era autossuficiente em tudo que fazia. Ele não teve medo? Ele não chorou? Ele não pediu ajuda? Se vocês lerem mais pra frente, você vai ver que ele diz assim, ele falando com o povo de Filipos, falou, quando vocês vierem ter comigo, traz uma capa minha, uma roupa, que eu deixei na casa de Dorcas, e traz também junto João, por sobrenome Marcos, porque ele me é muito útil no evangelho. Ele pedia ajuda, não estou dizendo para vocês isolar, falou, não preciso de ninguém, vai todo mundo pegar fogo na caixa d'água. Não é isso. Você precisa, acabei de falar, falei hoje de manhã no áudio, ninguém vive sozinho, nós não somos uma ilha, mas dependente de ser ninguém, ó o dedinho, ó. Não, dependente de Deus. Quer ser meu amigo, irmão? Quero. Top. Não quero ser meu amigo. Tó, um beijo pra você. Próximo. Acabou. Ninguém é obrigado a nada. Nem você a ficar rastejando migalhas de sentimento, de atenção. Você tem a palavra, você tem Deus. Eu não estou aqui falando para vocês junto? Gente, me ajuda a fazer a live aí. Chama aí no zap, compartilha. Top! Mas eu não estou aqui? Eu pedi para vocês antes ou eu vim primeiro fazer a live? Primeiro eu vim fazer a live. Se vocês compartilhar, bem. Se não compartilhar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. É a minha missão. Eu tenho consciência daquilo que eu faço. Eu sei quem eu sou. Eu já contei algumas lives para vocês, está ficando longa a palavra, já vou encerrar. De um senhor, de uma reportagem, eu não me lembro se foi numa emissora de televisão, não lembro qual foi, ou foi numa revista. Eu acho que foi numa emissora de televisão. Que fizeram uma reportagem sobre pessoas que viviam em asilos, ou clínica, casa de repouso. E havia um senhor que há 7 anos cuidava da esposa que tem Alzheimer, ou tinha, já deve ter falecido, já faz alguns anos. Mas ela ficava assim, né? Porque o Alzheimer é uma doença terrível, você vê a pessoa se definhar na sua frente. Ela não conhecia ele, não sabia mais quem era ninguém, mais nada. Ele lá com todo o carinho, de manhã, passava o dia, um pedaço do dia com ela, porque ele também já era senhorzinho, até a repórter filmando, ele penteando o cabelinho dela, fazendo carinho nela. Aí a repórter vai e fala, escuta, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Quanto tempo ela está aqui? Está 7 anos já. Ela conhece o senhor?
Não, faz muitos anos que ela não conhece. Desde que veio para cá, ela já não conhece a mim, nem os filhos. E o senhor vem para cá quando? Quantas vezes na semana? Não, vem todos os dias. Sábado, domingo, feriado, dia santo, com chuva, com sol. Eu tô aqui com ela. E a repórter falou, mas ela era uma clínica de gente rica. Ela tá tão bem cuidada, aqui tem toda a estrutura, ela nem sabe quem é o senhor, tem necessidade de vir todo dia? Ele falou, realmente, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Eu sei também quem eu sou. Eu sei o que eu represento. Você não precisa de ninguém reconhecer. Você não precisa de ninguém falar. Alguém me falar, senhor Rodrigo, que legal a live. Eu sei. E é por isso que eu faço. Você sabe, é por isso que você faz. Vocês creem nessa palavra? Então eu quero que você escreva aí nos comentários agora. Eu sou dependente só de Deus. Eu não sou dependente do cigarro, eu não sou dependente da cachaça, eu não sou dependente do sexo, eu sou dependente só de Deus. Só de Deus. Escreve aí nos comentários. Profetiza isso sobre a tua vida. E o Senhor te diz por essa palavra, eu vou te capacitar, eu vou te encorajar, eu vou mostrar para você a força que você tem. Você só precisa usar. Eu vou mostrar para você até onde você é capaz de ir. Você só precisa crer. Você só precisa deixar. Eu mover o teu caminho, eu mover o teu destino. Receba, irmão, em nome de Jesus essa palavra. Receba em nome de Jesus esse chacoalhão do céu sobre a tua vida. Sai desse marasmo, dá um chacoalhão aí, irmão. Espreguiça e vai lutar pelos teus sonhos, pelos teus objetivos. A gente vê um monte de senhorzinho de 60, 70 anos fazendo faculdade. E você tá aí com 30, 40 anos e falou, tô velho, toma vergonha. Para de se escorar na tua falta de coragem, na tua preguiça, no teu medo, no teu comodismo. Falar, eu não consigo mais nada. Preguiça. Preguiça. Os provérbios escreveram, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que trabalha no verão para ter o seu mantimento no inverno. Em todos os sentidos. Dá uma vontade de trabalhar, mas não chove. Cara, não tem oração. Pode fazer campanha de jejum, pode fazer campanha de óleo ungido, ficar vadiando o dia inteiro, você vai passar fome do mesmo jeito. Então não é só material, é espiritual. Buscar as coisas de Deus. Ai, Senhor, eu não recebo nada, mas você não busca, você só reclama. Recebe essa palavra, recebe essa força, esse ânimo, e que você possa efetivamente todas as coisas naquele que te fortalece. Põe aí nos comentários, eu sou dependente só de Deus. Deus seja louvado. Amém.